Enfim, o governo lançou aí a sua proposta de reforma da Previdência tão esperada, ainda incompleta porque falta a parte referente aos militares. A gente tem grande expectativa em relação a isso aí, dada a relação íntima que esse governo tem com os militares e a quantidade de cargos, de ministros ou de ministérios que esse grupo tem alocado no governo, e a expectativa é de que eles vão aliviar a barra para os militares, mas vamos aguardar aí. Mas o texto, assim, o grosso da reforma da Previdência já saiu e eu vou comentar. O ponto positivo da proposta é a unificação dos regimes para o setor privado e para o setor público, inclusive inclui os políticos também. Vai ficar tudo num regime só. Essa era uma necessidade muito grande, visto que, de modo geral, os trabalhadores públicos, os servidores públicos já são, de certa forma, privilegiados em comparação com os trabalhadores do setor privado e ainda tinham um certo privilégio, inclusive na hora de se aposentar. Agora vai unificar todo mundo no mesmo regime. Porém, existem dois pontos negativos nessa proposta que vão recair principalmente nas costas dos trabalhadores mais pobres, assim, os trabalhadores de regiões mais pobres, sobretudo homens. Primeiro que essa diferença da idade mínima entre homens e mulheres, com o homem em 65 e as mulheres em 62, não faz absolutamente nenhum sentido, sobretudo se você observar que as mulheres vivem mais do que os homens no Brasil. A expectativa de vida das mulheres no Brasil é significativamente maior do que a expectativa de vida dos homens. Então isso não faz absolutamente nenhum sentido. Eu nunca vi sentido nisso aí e eles estão continuando com esse tipo de formato. Então, quando você coloca 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres, um homem gaúcho, mineiro, paulistano pode até não achar tão bizarro assim, mas nós temos aqui no Brasil discrepâncias regionais em relação à expectativa de vida muito grandes. E se você olhar os dados, você vai ver que o homem maranhense, a expectativa de vida dele é de 67 anos. Então imagine o sujeito que vai se aposentar com 65 anos no Maranhão, que conseguiu contribuir durante 40 anos, né? Quantos anos ele vai passar aposentado? Essa regra ela vai começar a valer a partir de 2031, né? Vai ter um período de transição ali, e a partir de 2031 vai começar a valer 65 anos de idade mínima. Quanto tempo esse sujeito maranhense, homem, vai passar aposentado? Sei lá, 3 anos, 4 anos? Vamos imaginar que daqui para lá a expectativa de vida do homem nesse estado seja de 69 anos, mais ou menos seguindo o ritmo da evolução da expectativa de vida do brasileiro. Deve estar mais ou menos, vai estar mais ou menos 69 anos em 2031. Aí o cara se aposenta com 65 para poder receber aposentadoria durante 4 anos, 5 anos talvez, tendo contribuído 40 anos para a Previdência. Isso é desumano. E olha que expectativa de vida é uma média total. O homem maranhense tem uma expectativa de vida hoje de 67 anos, mas se você estratificar e você pegar só a população mais pobre e assalariada, principalmente a população negra, que é mais vulnerável socialmente, com certeza essa expectativa de vida está abaixo, está lá em 65, talvez até 64 anos. Então, assim, talvez para algumas categorias simplesmente não vai existir aposentadoria, meu amigo. Você vai trabalhar 40 anos da sua vida contribuindo para a Previdência e não vai se aposentar, a depender do estado onde você está, a depender do seu gênero, se você for homem, e a depender da sua profissão. Ou não vai se aposentar ou vai ficar aposentado ali 1, 2, 3 anos no máximo. E eu falei do Maranhão, mas existem outros estados em situação parecida, Piauí, Amazonas e por aí vai. E o que é que poderia ser feito para resolver esse problema? Eu não concordo muito com as ideias do Ciro. O Ciro às vezes fica lançando várias ideias que têm coerência, mas só que dentro de um projeto não caberia. Você não pode criar vários sistemas de previdência, um para cada categoria, um para cada região. Isso aí seria extremamente complicado. Eu defendo um formato de previdência mais simples, até mesmo para ficar mais fácil de qualquer um entender, qualquer trabalhador conseguir entender. E se eu fosse escrever esse projeto, se eu fosse escrever essa proposta, eu colocaria uma idade mínima de 60 anos para todo mundo. Manteria os 40 anos de contribuição, só que idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, para todas as categorias, exceto pouquíssimas categorias, tipo policial, bombeiro, que são profissões de risco e tal. E aí, como é que financiaria esse buraco que ficaria, né? Já que reduziria de 65 para 60 anos no caso dos homens? É simples. Essa proposta de reforma do governo não ataca a questão da contribuição, da progressividade na contribuição.
Existe uma progressividade lá, mas é muito tímida. Começa em 7,5% para as rendas menores e vai até 11,68%. É muito tímido. Eu colocaria um teto aí dessa contribuição para as faixas maiores de renda, tipo 16%. Sabe? Tipo assim, quem ganha mais de 4 mil reais por mês tem que contribuir tipo 14%, independente de ser servidor público ou servidor privado. Essa é uma maneira simples de você, pelo menos, minimizar o problema das discrepâncias regionais aqui no Brasil. Porque as regiões mais ricas são onde estão os maiores salários. Os maiores salários vão contribuir mais para a Previdência, então haverá naturalmente uma transferência de renda das regiões mais ricas para as regiões mais pobres. E equidade você só chega dessa forma, gente. Alguém vai ter que perder. Eu prefiro que seja dessa forma do que você praticamente proibir certas pessoas de certas regiões de se aposentar. E além disso, um ponto talvez mais grave ainda dessa proposta do governo refere-se aos idosos em condição de extrema vulnerabilidade social. Hoje eles conseguem se aposentar aos 65 anos, independente da quantidade de contribuições que fez a Previdência, no valor de um salário mínimo, e isso vai mudar, pelo menos é o que o governo está propondo, vai mudar para 70 anos de idade, e abrindo a possibilidade de, a partir dos 60 anos, receber a metade de um salário mínimo. Só que aquele tipo de coisa, voltando à questão regional, né? Um homem em condição de extrema vulnerabilidade social do Piauí, do Amazonas, do Maranhão, ele chega até os 70 anos de idade. Então, assim, essa reforma precisa... Eu espero muito que a pressão da oposição reveja esses pontos aí da idade mínima e dos idosos em condição de extrema vulnerabilidade, pelo menos para corrigir essas duas falhas aí, que eu considero falhas consideráveis. Vamos esperar então a proposta para os militares, deve sair até o dia 30 para poder fazer uma avaliação completa dessa proposta do governo. E assim, o recado final desse vídeo vai para você, pobre, nordestino ou do norte do país, principalmente homem, né, que votou em Bolsonaro. Assim, qual foi o doente, qual foi a fada que lhe disse que esse governo teria algum olhar para o pobre? Não que o PT foi o pai dos pobres, nada disso. Quem acompanha esse canal sabe que eu não defendo essa ideia, mas com certeza, se fosse um governo mais progressista do que esse, até porque não é nada difícil, não é nem um pouco difícil ser mais progressista do que esse governo aí, pelo menos o cinto não iria apertar tanto para os pobres, iria apertar menos, sabe? Eu tenho certeza disso, se fosse o Ciro principalmente. Então serve de lição, pelo menos, para você aprender que pobre votar na direita, pelo menos no Brasil, é burrice total. Isso é tudo, compartilha esse vídeo, clica no sino para receber as notificações e inscreva-se no canal.